Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Para mim sempre é um motivo de alegria estar com vocês aqui, né? Agradeço sempre o pastor de vocês, pastora Kira, pastora Keila. Como ele falou aqui, né? Até brinquei com ele ali, falei, bom, acho que o pessoal todo já deve conhecer a nossa história, né? Que já há 22 anos, né, praticamente, nos conhecemos desde a época que éramos solteiros e fazíamos eventos, né, com os jovens juntos. Quando a gente era jovem ainda, né? E éramos bem gank, né? Bem mais gank, né? E assim, tive esse privilégio, né, de conhecê-los e termos, né, essa amizade já de muitos anos. Às vezes eu não entro em contato com eles só nos jogos, né? Quando tem clássico, né, nós conversamos, né, e brincamos bastante, mas temos esta amizade e eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês que tem investido nesta área, né? É uma área importante, é uma área que nós precisamos investir, porque enquanto muitas das vezes estamos parados, o diabo ele está destruindo família. Então nós precisamos estar buscando, nós cantamos aqui, a respeito do Espírito Santo, né? E nós sabemos que da nossa parte é aprender, é buscarmos, mas é o Senhor, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem está neste lugar para nos convencer, para falar aos nossos corações e que tenhamos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, que eu tenho certeza que já está falando aos nossos corações, amém? Então, vim com aquela preocupação, né? Será que eu vou falar algo novo? Eu acredito que hoje temos acesso, né, a muitas informações. Muitas das vezes não é algo novo, mas justamente essa presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio, que ao ouvirmos a palavra do Senhor, Ele nos dá graça, Ele toca os nossos corações e nos tira do lugar onde nós estamos e nos leva a colocar a palavra dEle em prática, né? E eu acho isso muito importante para cada um de nós. Então agradeço também, né? Deus abençoe grandemente os pastores, a família, cada um de vocês também, e que em nome de Jesus, né? Já faz uns anos, né? Que eu preguei, né? Foi na outra, 3 anos, né? Exatos 3 anos, né? Que eu estive com vocês. Era outro tempo, fiquei maravilhado, né? Com a igreja de vocês. Glória a Deus, né? E sempre me alegra o fato de saber que vocês têm um pastor que investe, né, na família e se preocupa com a família de vocês também, amém? Então, eu queria falar sobre 2 temas, né? E é o desafio, né, pastor? Eu falei para ele assim, bom, ver os temas, né? Bom, vamos falar sobre 2 temas: finanças e intimidade. Vou tentar ser breve. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Wilson, pastor Wilson. Estou lá juntamente com o pastor Cidinho Toyota, minha esposa, né? A Mayumi, né? Tá ali também. Ela falou que fica ali, né? Depois vocês conversam com ela, né? Quem vê fala assim que pensa que ela não conversa muito, mas ela conversa bastante. Aliás, em casa é mais ela que conversa comigo, né? E graças a Deus, né? Ela está sempre conversando, estamos sempre nos comunicando. Então ela não é aquela quieta que todo mundo pensa assim, ela não fala nada, né? Não, ela fala, né? Longe dos púlpitos ela conversa bastante, ela que fala bastante, né? Então a minha esposa, sou pai de 3 filhos, né? Uma de 19, a minha mais velha tem 19, né? A Mel, que é um doce, né? De menina, né? Tenho de 16 anos, o Makoto, né? Que já está bem maior. Eu falo para o pessoal, não precisou de muito para passar o pai, né? Já é maior que eu, né? Falei, basta crescer já 1 metro, já passa o pai, mas já está maior que eu, né? E o caçula, que também já está maior que eu também, né? De 14 anos. Então, somos pais de 3 filhos, temos trabalhado lá em Toyota, com casais e também com os adolescentes, né? Até porque os nossos filhos estão nessa faixa etária e temos trabalhado com eles e graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, nos capacitado a fazer um trabalho com eles e em nome de Jesus, né? Quem sabe um dia façamos aí um evento junto, né? Sempre estamos cobrando um ao outro, né? Mas para quem não me conhece, já faz aí, né, 22 anos na caminhada com o Senhor e dentro desses 22 anos já aí mais de 10 anos trabalhando com casais. E até por causa disso, né, bom, sempre o pastor nos chama, né, para estar trazendo uma palavra para casais e a gente sabe que lidar com casamento não é algo fácil.
Até porque antes de pregar, antes de estudar algo, nós temos que nos avaliar, nos analisar e viver esta palavra. Eu volto a dizer, as informações hoje estão nas internets, em livros, nós temos acesso às informações. Mas uma coisa é diferente de você estudar, ler em casa ou assistir uma pregação, de você estar na casa do Senhor, no templo, ouvindo a palavra de Deus. É justamente o mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Então, talvez não seja coisas novas que vocês vão ouvir, mas com certeza algo importante que você precisa ouvir. Se o Espírito Santo te trouxe nesta noite, com certeza, Ele quer falar ao teu coração, amém? Então nós vamos falar sobre 2 temas, e o primeiro tema eu quero começar falando sobre finanças. Finanças é um desafio para nós, e por mais que a gente conheça algumas coisas sobre finanças, por mais que a gente entenda que é uma área difícil, um dos maiores motivos pela qual casais brigam, casais se divorciam, são problemas financeiros. Talvez você não perceba, mas a maioria dos casais tem problemas com finanças. E esse é um dos grandes motivos, e por mais que a igreja se esforce em passar curso, em trazer pregadores para ensinar e instruir a igreja, por mais que haja esses esforços em instruir os irmãos da igreja, ainda continua sendo um problema gigantesco dentro dos lares, até mesmo cristãos. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, porque a tendência de, nos momentos de tensão, de problemas financeiros, é que a gente começa a procurar o problema. E geralmente o problema, nós vimos aqui, o teatro foi muito legal, mas quando nós começamos a procurar o problema, quando os problemas financeiros começam a chegar na nossa casa, e dizem aí que com os problemas financeiros entram pela porta, o amor sai pela janela, É mais ou menos assim, porque a gente começa a procurar um culpado. É uma tendência humana, uma tendência de todo casal, é começar a procurar um culpado quando as coisas começam a ir ruim. E aí, eu entro naquela historinha, naquela ilustração de 2 cavalos, desculpa a ilustração, tá? É só uma ilustração, de 2 cavalos que eles estão andando, casal, estão andando no meio da floresta e eles são cercados, por lobos, e aqueles lobos cercam aqueles 2 cavalos, e a tendência é de um cavalo olhar para o problema, o outro cavalo olha para o problema, Eu vou falar cavalo porque fica estranho agora começar a falar esposa ou marido, Mas um cavalo olha lá para aquela matilha, os lobos aqui, e o outro começa a olhar. E aí, você sabe como é que o cavalo ele ataca, Com coice, E eles começam a dar coice. Ele olha para o problema e dá coice. Olha para o problema, E aí está um do lado de cá e está outro do lado de cá. E eles começam a dar coice, porque eles estão vendo os problemas, estão cercados pelas dificuldades, e aí começa, Não, minha esposa gasta muito. Ah, mas o meu marido que é o problema. Meu marido não sabe administrar. Ah, minha esposa ela gasta demais. E começa a dar coice. E geralmente, quando recebemos telefonemas com problemas de casais, olha, eu não me lembro de alguma vez que eu tenha recebido um telefonema de alguém dizendo assim: pastor, eu sou o pior cara, eu sou um mau marido, eu não sei administrar, eu maltrato a minha esposa. Geralmente minha esposa é um problema, E aí quando é a esposa que liga: mas o meu marido é assim, assim, assado. E a verdade é que são 2 cavalos dando coice, e um brigando com o outro. E o segredo, irmãos, é quando vocês juntam a cabeça um com o outro. Esse é o grande segredo de resolver problema. Ajunta a cabeça um com o outro e começa a dar coice para os problemas. E esse é o segredo de você resolver um problema financeiro. É parar de procurar o culpado, ajuntar com o cônjuge e falar: nós precisamos resolver um problema. E olha e foca para o problema e para de procurar o culpado. Uma vez que vocês se casaram, vocês se tornaram uma só carne, amém? Glória a Deus por isso, amém? Isso é bênção. Então agora nós temos inimigos comuns. Já não é mais
você o meu problema. Agora nós temos um problema, um inimigo comum, e é contra ele que nós temos que guerrear. Então, quando vocês olham um para o outro, vocês vão, olham com o outro, juntam com o outro, como vocês estão agora nesse momento, dando as mãos e resolvendo os problemas. Amém? Eclesiastes capítulo de número 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 9. Nós todos conhecemos, mas eu quero ler. Espera aí que eu separei uma nova tradução na linguagem de hoje, para a gente entender melhor um pouquinho o que eu quero falar. Eclesiastes capítulo de número 4, versículo 9, fala assim a palavra do Senhor. Vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Eu li nessa versão porque para a gente entender um pouquinho que nós estamos falando a respeito de finanças. Esse eu acredito que é o sonho da maioria dos casais que quando casam e ainda não têm filhos, então eles se casam naquela expectativa. Ora, eu ganho 300 mil ienes e a minha esposa ganha 200 mil ienes. E eles pensam, então, nós vamos nos casar e junta o teu salário com o meu salário e junto teremos 500 mil ienes. É o sonho de todo casal. Eles só sabem fazer conta, né, demais, né? Adição. E aí ele fala, bom, 300 mais 200 é igual a 500 e junto nós teremos 500 mil. E ele pensa que vai resolver todos os problemas agora deles, porque eles terão um saldo de 500 mil. Afinal, é melhor serem dois do que um, porque dois trabalhando tem o maior lucro, o maior salário. É o que nós lemos aqui. O que nós não entendemos é que, a maioria das vezes, é um que ganha 300, outro que ganha 200, mas muitos já chegam ao casamento já com uma dívida escondida, né? Que ele só vai revelar no dia do casamento ou depois do casamento, quando começa a chegar os boletos. E a esposa não sabia que o camarada já tinha uma dívida no cartão de crédito, dívidas na prefeitura. E aí ele chega lá e ele fala assim, a esposa às vezes tem aquele choquinho, né? Ajunta o dinheiro, tem lá um saldo, né, na conta bancária de 1 milhão, 2 milhões, já juntou o dinheiro, e aí casa. E aí quando casa, descobre que o marido tem uma dívida lá na prefeitura. E aí, para uma mulher que tinha dinheiro guardado e agora tinha 2 milhões guardado, e aí casa com um camarada que tem dívida no cartão de crédito, na prefeitura, de 3 milhões às vezes, aí ela pensa, bom, agora nós temos uma dívida de 1 milhão. Para quem tinha 2 milhões guardado, agora tem uma dívida, porque eles se casaram e a dívida que era do marido também é agora da esposa. São os dois uma só carne. Então, quando os dois se casam, nós não podemos fazer somente as contas do salário que vamos ganhar. Porque agora são duas pessoas também, não é só duas pessoas trabalhando, são duas pessoas gastando. E eu não sei como são vocês, eu louvo a Deus pela minha esposa. Não é pessoa de ficar gastando, acho que eu que sou que talvez gaste mais. Mas tem pessoas que casam. E aí quando os dois se casam, eles não fazem as contas dos gastos, só fazem as contas de quanto vão ganhar. Né? Eu coloquei aqui, por exemplo, né? Tem aqueles homens que é fissurado em carro. Né? E ele quer gastar dinheiro com roda, com som, com subwoofer, com aerofólio, com não sei o quê. E ele quer gastar com carro ou computador, por exemplo, né? É o computador, é o HD, é o não sei o quê, quer turbinar o computador. E aí você pensa, o que ele vai fazer? Vai jogar game. Às vezes turbina o computador para jogar game. E aí ele gasta um dinheiro ali no computador. Né? Então, às vezes a esposa pensa, bom, né? Não é só o dinheiro que entra, é o dinheiro que sai também. É muito dinheiro que às vezes sai, né? Às vezes, né, é a esposa que gosta de ir no shopping, né? E gosta, e que vai lá e olha, não pode ver promoção, né? E vai, e compra, e tudo aquilo são dinheiro
que eles não fizeram a conta, não pararam para pensar o quanto eles gastavam, pensaram apenas em quanto eles iam ganhar. 500 mil ienes. Mas de repente se casa e aquela esposa gosta da roupa nova. Cadê o teatro lá, né? É o armário que parece estar sempre vazio, nunca tem roupa, né? Então, casa e aquela mulher gosta de ir no shopping, né? Conhece o workshop, né? É o working, é o homem trabalhando e a esposa no shopping, né? Working shopping, working shopping, working shopping, né? E aí tá trabalhando, outra tá gastando, né? Ou é o marido que gosta de jantar em lugares, em restaurantes, por exemplo. Eu sou a favor, eu também gosto, às vezes a gente vai, mas temos que fazer contas, né? Não vou sempre comer em lugar caro, mas tem gente que faz questão de ir comer em lugar caro. Todo final de semana está comendo em restaurante, né? E aí vai gastando. Ninguém faz essas contas, né? De gastos, né? Às vezes viagens, gosto de viajar. Não gosto, trabalho. Eu entendo, gente. Às vezes vem pessoas falar assim, Will, eu passo o ano inteiro trabalhando. Preciso viajar. É claro, nós precisamos de um tempo com família. Mas antes disso, eu preciso fazer as contas. Se as minhas contas eram de 500 mil lucro, eu não posso gastar 600 mil. Né? Então, são coisas que acontecem. E é interessante, irmãos, que a gente pensa que o problema é de matemática. Né? Todo mundo sabe que 300 mais 200 é 500. Todo mundo sabe que não pode gastar 600 se ganha 500. Isso, irmãos, é tão simples quando a gente fala de matemática. O problema não é matemática. O problema não é minha esposa não sabe fazer conta, meu marido não sabe fazer conta. O problema vai muito mais além. É problema comportamental. É o camarada que não consegue, ele tem que comprar aquilo. É a esposa, é a mulher que tem que adquirir aquilo de qualquer forma. E aí, nós não queremos perder tempo sentando, né? Não queremos perder tempo, às vezes, aquelas faíscas, sabe? Que o casal geralmente tem quando quer começar a conversar a respeito de finanças. E a gente pensa que tudo isso é algo ruim, é perda de tempo. Ninguém quer aqueles momentos de faíscas, né? Aquela comunhão intensa do casal, sabe? E é mais fácil sair gastando. E, infelizmente, é o que acontece. São problemas comportamentais. É aquele que gosta, já cresceu daquela forma. Ele, infelizmente, né, já cresceu com tudo nas mãos. E aí ele casa, ele quer comprar tudo aquilo que aparece. Então, nós temos que entender que para resolver um problema financeiro, nós precisamos sentar, precisamos conversar. E eu até escrevi aqui, os gastos às vezes dobram, mas há problemas, às vezes tem casamento que casal se casam, e os gastos triplicam, né? A gente já viu o caso de pessoas com uma dívida muito grande, né? Então, nós temos que entender que nem tudo é assim como nós pensamos. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo 2 em diante, nos fala a respeito do profeta Elias. Elias, ele estava tendo um problema, ele teve que fugir, né? E ele foge, segundo a instrução de Deus, ele tem que fugir para uma caverna. E a instrução de Deus é que esse rei, ele deveria se esconder na caverna e Deus ordenaria os corvos que levassem comida para ele e ele comeria da comida que os corvos traziam e ele beberia da água do ribeiro. Imagine só a situação desse profeta. Só que quando o ribeiro se seca, é a questão que é um grande problema nosso, irmãos. Porque a gente nunca está contente com o nosso trabalho. Eu não sei se é aqui em Toyohashi, tá? A gente mora em Toyota, então tem muita fábrica, né? E o que acontece na maioria das vezes é que sempre aparece, né, uma fábrica que está pagando um pouco mais, às vezes até às vezes na mesma fábrica, em empreiteiras diferentes, né? Está fazendo o mesmo serviço, mas aparece uma oferta melhor e ele já quer trocar de trabalho. Né? Acabou o zangueô, já tem que arrumar outro trabalho. E aí eu vou te explicar algo que eu aprendi muito cedo, é que quando Deus, ele coloca ali Elias, e ele promete prover para o profeta, trazendo a comida, né, bebendo a água do ribeiro, quando o rio se seca, quando a provisão acaba, Deus chega para o profeta e fala assim, olha, agora você vai procurar na cidade
uma viúva. E ela vai te alimentar. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nem sempre a provisão de Deus é um trabalho que você vai receber mais do que você estava trabalhando e recebendo antes. Nem sempre o que Deus, as portas que Deus abre é um lugar que você vai ganhar reacuenha mais, me reacuenha mais, até goduenha mais. Às vezes tem pessoas trocando de trabalho. E a gente pensa, começa a orar, Senhor, abre as portas. Problema financeiro, começa os irmãos a aparecer em culto de oração, e aí ora, Senhor, abre as portas, a igreja se enche, né? Os irmãos orando, pedindo um trabalho novo. Dificilmente, né, vai aparecer um trabalho, às vezes, que recebe menos, ele, não é de Deus, é oferta do inimigo, né? Né? E ele não está ouvindo a voz do Senhor, ele olha para números. Né? Como se Deus somente abençoasse e abrisse portas com trabalhos que ganha mais. E aí, irmãos, a gente entra numa vida de troca de serviço, troca de trabalho, muda de cidade, nunca está contente, porque sempre tem um trabalho que ganha mais. E aí é um grande problema, porque você sempre vai estar trocando de trabalho, nunca vai se firmar no lugar. E esse é um grande problema que tem trazido problemas dentro da casa. Então, Mateus capítulo 6, versículo 24, fala a respeito de qual Deus devemos servir. É impossível servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos as finanças, mamon. Então, eu começo a entender o seguinte, a nossa vida é uma vida de serviço. Né? E aí o texto é bem claro que fala, não tem como, é impossível servir a dois senhores, ou servimos a Deus, ou servimos as finanças. E eu coloquei aqui uma pergunta para nós fazermos, quem que manda em nós? Quem que é o Senhor das nossas vidas, quando nós falamos a respeito de mudança de trabalho, por exemplo? Porque se o dinheiro que manda em nós, se é o dinheiro que é o Senhor das nossas vidas, como é que é a vida de alguém cujo a vida está debaixo da servidão de Mamon, por exemplo? Ele vai começar a procurar um trabalho de acordo com os seus gastos. Uau, eu tenho uma dívida eu tenho gasto de 300 mil, então eu tenho que arrumar um serviço de 500 mil. Ele vai sempre procurar um trabalho. Ele sempre vai procurar alguma coisa baseado nas suas contas, baseado nas suas dívidas. Então ele começa a ser guiado, né, por causa do dinheiro que ele deve, por causa das suas contas. Agora, pense o contrário, irmãos. Quando você administra bem as suas finanças, quando você está no centro da vontade de Deus, o que acontece é, você vai pegar o seu dinheiro, você vai pegar o seu salário e vai perguntar para o teu dinheiro, o que eu vou fazer com você? Perguntar não, né? Ordenar, né, no caso, né? Bom, eu vou usar você para pagar essa conta. Eu vou pegar esse dinheiro, vou pegar você, agora vou abençoar a igreja. Vou pegar você dinheiro e vou abençoar, vou dar os dízimos, vou fazer aquilo, e vou abençoar o irmão, vou pagar minhas contas. Você olha para o dinheiro e você determina o que ele vai fazer. Você é o Senhor, o dinheiro é o teu servo. Amém? Agora, quando você fica pensando, e agora o que eu faço? E parece que as contas, o dinheiro começa a te manipular, o dinheiro começa a te dirigir, te direcionar, e aí você não está pensando como você tendo dinheiro em suas mãos e você administrando. É o dinheiro que administra a tua vida, é as contas que te manda trocar de trabalho, é as tuas contas que tiram o teu sono. Irmãos, o Senhor nos chama para reinar, e o Senhor nos coloca como mordomo em sua casa. Então, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que nos abençoa, que cuida de nós, independente se Ele nos tira da caverna, os recursos se acabam, o ribeiro se seca, Ele pode nos mandar para um outro lugar. Irmãos, a viúva era a pessoa mais miserável, pobre da cidade. E Deus ordena que o profeta vá até a viúva para que a viúva sustente ele. Vai haver momentos, e aconteceu isso comigo, que eu já cheguei a receber 1.800 por hora, e aí eu ia trocando de trabalho, troquei as 2 vezes de trabalho, até receber 1.400, né? E aí eu falava para minha esposa, tenho até medo de trocar de novo, que de repente eu vou começar a receber cada vez menos. Mas às vezes o trabalho que você recebe, né, e o salário que você recebe naquela fábrica, às vezes é menor.
Mas Deus vai te dar graça, se Ele te der sabedoria, né? E você for um mordomo obediente, saber administrar as finanças, você vai ver que mesmo recebendo menos, você vai ser o senhor das finanças. Não é o dinheiro que vai te dirigir a vida, mas você vai pegar o dinheiro e vai administrar de forma sábia, né? Glorificando o nome do Senhor. Amém? Então é importante você entender isso, porque senão você nunca vai parar num trabalho. Sempre vai querer trocar de trabalho. Escrevi aqui alguns conselhos, né, que a Bíblia nos deixa. Mateus capítulo 6, versículo 33, fala, né, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Ela não fala que tudo vos será acrescentada, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa, Will? Essas coisas que no contexto está escrito, né? A pergunta era, como que a gente vai... o que a gente vai comer, a preocupação sobre comida, a preocupação sobre vestimenta. E Deus fala, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele vai cuidar do seu povo. Ele vai cuidar, mas ele cuida do quê? Dos nossos caprichos? Não, das nossas necessidades. Amém? Deus, ele vai cuidar de todas as tuas necessidades. Ele é fiel, ele cuida do seu povo, mas ele não vai cuidar, né, se você quer um iPhone 14, se você quer um carro conversível, se você quer, né, móveis novos, se você quer tudo e sai comprando tudo, isso é capricho, né? E aí, às vezes, a gente gasta tudo, olha para o céu e fala, Senhor, me abençoa. Cuida de mim, estou passando por dificuldade, abre as portas, né? E começa de novo querer procurar um trabalho melhor. Então é muito importante você entender que caprichos e necessidades são coisas diferentes, amém? Faz igual os cursos, né? Não sei se é o curso Crown que fala, né? Coloca lá na tua carteira um papel escrito capricho ou necessidade. Quando você for tomar um café, por exemplo, às vezes você vai pegar o dinheiro, você puxa o cartãozinho, você faz a pergunta para si mesmo. É capricho ou necessidade? Às vezes você fala, não é verdade, né? Nem preciso tomar esse café. Às vezes você nem está com sede, né? Às vezes você vai lá e coloca Requiem, né? Às vezes você entra no Combi, no Requiem, por exemplo, né? Você entra no Requiem para comprar uma caneta para o teu filho. Aí volta com aquele sacolão. Gente, capricho ou necessidade? A maioria das coisas que a gente compra não precisa. Não precisa. Então a gente entra no Combine para comprar algo. Às vezes é uma água, queremos, precisamos, né? E vai sair com uma água, né? Aí com um hambúrguer, um salgadinho, né? E sai com tantas coisas. E aí você faz as contas por ano, você vai ver, né, o tanto de dinheiro que você poderia ter economizado se você tivesse feito a pergunta. É um desejo, né? Um capricho ou é uma necessidade? Compre aquilo que for necessário. Somente aquilo que for necessário. Se você tem dinheiro sobrando, glória a Deus, compra às vezes um café. Mas se você é alguém que está com dívida, se você é alguém que está precisando economizar, não saia esbanjando, guarde o dinheiro, que é muito mais sábio. Amém? Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 5, fala sobre contentamento. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Jesus, o tempo passa, né? Eu só nas histórias. Mas é bom para ilustrar. Esses dias eu fiquei sabendo, vi a história de uma mulher, que ela não é um casal, e eles não tinham televisão em casa. Eles decidiram não ter televisão, né? Só que de repente chega uma mulher para o marido e fala, amor, eu quero comprar uma televisão. Ela fala, puxa, a gente nem está com condições de comprar televisão. Não, eu quero uma televisão. Né? Não, a gente não temos dinheiro. Não, mas eu quero uma televisão. Por que esse desejo por televisão? É porque as minhas vizinhas têm televisão, né? A minha vizinha do outro lado da rua tem televisão e eu quero uma televisão. Né? Todo mundo tem televisão e só a gente que não. E aí o marido fica pensando, meu Deus do céu, agora tem que comprar televisão por causa das vizinhas. Aí ele tem uma ideia. Ele vai lá numa loja e compra uma antena dessas parabólicas e coloca lá no telhado. Ele fala, amor, desculpa, só tinha dinheiro para comprar antena. Ela, tudo bem, já estou feliz assim. Eu falei, mas a televisão? Não, as pessoas vão passar lá fora e vão ver a antena. E vão achar que a gente tem uma televisão já em casa. Então não precisa mais comprar televisão. Tem muita gente assim.
que quer comprar as coisas, não tem contentamento, tem que ter o que todo mundo tem que ter o que está na febre. E às vezes, né, só o fato de colocar a antena lá está feliz, né, que é para mostrar que, né, que tem uma televisão em casa. Então, tomemos bastante cuidado com isso, amém? Já vou terminar esse assunto. Primeira coisa, reconheça que você precisa de uma ajuda. Reconheça que você está passando por dificuldades financeiras, que você não consegue juntar dinheiro, porque precisa, né? Nós precisamos ter, né, para um caso de emergência, é importante que tenhamos um dinheiro. Então, primeira coisa que o casal precisa fazer, reconhecer que precisa. Segundo, decida mudar. Se você continuar gastando a mesma coisa, tendo os mesmos hábitos, você nunca vai ter uma estabilidade financeira, né? E outra, faça algo. Não fique parado. Decida mudar, mas faça algo. Peça ajuda para alguém que tenha sabedoria e que sabe administrar bem o dinheiro. Vamos fazer rapidinho, só uma dinâmica. Foi falado aqui sobre pegar a mão do cônjuge. Pega na mão do teu cônjuge e faz assim, olho no olho. A gente chama de bolinha com bolinha. Vai lá, bolinha com bolinha. Olho no olho. Olhou? Agora você vai perguntar para o seu cônjuge, nós precisamos de ajuda? Pergunta aí. Responde no ouvido, não quero ouvir não. O pastor Akira também não vai ouvir não, responde. Se você é alguém que sabe que precisa de ajuda, né, porque está passando por alguma dificuldade financeira, se você é alguém, né, o que você vai fazer? Sabe o que eu aprendi, pastor? Nós somos muito bons para cobrar os outros, né? Geralmente a gente consegue cobrar os outros. Olha, você não veio no culto, né? Eu não te vi, irmão, na oração, né? E nós somos muito bons para isso, né? Agora, quando é para nós, a gente esquece, né? Então, eu costumo dizer que os cultos de casais, eles têm mais eficiência, uma eficácia, quando você coloca em prática. Porque a Bíblia diz que nós construiremos a nossa casa sobre a rocha se ouvir e praticar. Ok? Então, se você é alguém agora que falou que precisa de ajuda, eu quero que você vá encontrar, rapidinho, perto de você, não precisa nem sair do lugar. Cutuca uma pessoa do teu lado e fala assim, ó, daqui um mês, me cobra. Fala para ele, procura. Se você é alguém que falou que precisa, procura alguém do teu lado aí e fala, me cobra daqui um mês. Me cobra uma mudança. Fala para ele, me cobra uma mudança. Pode falar, fala aí, me cobra uma mudança. E decora, tá? Ok? Decora. Ok, então. Daqui um mês, pastor Akira, me cobra, tá? Daqui um mês você vai perguntar para essa pessoa, teve mudança? Ok? Nós somos bons para isso, né? Você vai falar para essa pessoa, teve mudança? Se ela falar que não, aí você dá o telefone do pastor Akira, vai puxar a tua orelha. Olha, precisa ter mudança. Senão vai passar os meses, vai acabar o ano e nós vamos continuar com os mesmos problemas. Amém? Então, primeiro segredo, tem que mudar? Boas intenções não mudam os problemas financeiros, tá? Só o fato de você saber que precisa, eu falar, não, é que nem dieta, né? Ah, segunda-feira começa, né? Segunda-feira. Nunca vai melhorar, nunca vai perder peso, né? Os problemas financeiros são a mesma coisa. Enquanto você ficar somente nas suas boas intenções, não, nós vamos conversar, nós vamos resolver. Senta, casal. Senta junto. Lembra do cavalo, né? Para de ficar procurando quem é que gasta. Sempre tem um que gasta, eu sei, tá? Sempre tem um que gasta mais. Misericórdia quando é os dois que gastam. Mas a questão não é quem gasta. A questão é juntar os dois, conversar e resolver o problema. Amém? Não é tão simples. Eu ia falar simples e não é tão simples, porque não é problema de matemática. São problemas comportamentais. E ninguém gosta de ser, ninguém gosta, nem mesmo o cônjuge, né? Que nem no volante aqui, né? O irmão que está dirigindo, ele não quer que a esposa fale, olha, vira para a direita, vira para a esquerda. Mas se ela não fala, eu costumo dizer que mulher fala bastante, né? Em casa a minha conversa bastante. Aí perguntam, por que a mulher fala bastante? Simples. Se você, homem, entendesse uma vez, ela falava menos. O problema é que ela tem que falar 3, 4, 5, 6, 7, até você tomar uma atitude. Por isso que mulher fala muito. Simples assim.
Se ela falar uma vez e você ouvir, se ela falar uma vez, eu não gosto de toalha molhada na cama. Por que ela fala 10 vezes? Porque você não toma jeito. Então, quer que a esposa pare de falar? Tome uma atitude, irmão, né? Então, irmãos, vamos agir. Não adianta ficar só no, um dia a gente resolve, um dia resolve. Não, senta em casa, hoje chegando em casa, olha, nós temos problemas financeiros. Senta, conversa, pede ajuda e vamos sair, né, do vermelho, amém? Vamos para o próximo tema, Jesus amado. Vamos falar rapidinho sobre intimidade. Meu Deus do céu. Até meia-noite, pastor Akira? Tá bom demais? Pode ficar até meia-noite? Tá gostando? Oh, Jesus! Cadê? É porque eu vi, né, os dois rapazes falando só sobre os, né? Agora, né? Agora. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre intimidade. Bom, sobre as finanças, é mais ou menos isso que eu quero deixar. É claro, são muitas coisas, não dá para falar em pouco tempo, mas uma coisa que eu quero deixar para você a respeito de finanças é que se você não basta ter simplesmente o desejo ou a consciência de que precisa de ajuda, tem que fazer algo, né? E esse simplesmente, eu reconheço, eu preciso fazer algo, se não sair do papel, se vocês não conversarem, não pedir ajuda e não tiver mudança de hábito, vai continuar assim durante anos, né? E não é a vontade de Deus que você fique preso às finanças. Não é, o Senhor nos chama à liberdade. Amém? O Senhor nos chama à liberdade. Vai haver momentos onde o Senhor vai te pedir, né, como um bom mordomo, que o Senhor vai falar para você, olha, abençoa fulano e tal. Se você não tiver uma boa administração financeira, você vai acabar tendo que desobedecer à voz do Espírito Santo por causa da sua falta, né, de habilidade de lidar com as finanças. Então, vai haver um momento onde Deus vai pedir algo para você e quando você está desprendido, quando você tem as finanças bem organizadas, você vai poder ouvir a voz do Senhor, abençoar alguém que precisa e isso é a vontade do Senhor. Amém? Vamos falar rapidinho, então, sobre intimidade. Quando a gente fala de intimidade, eu não estou aqui para ficar falando se só tem casal, não tem criança que não, né? Não, né? Daí, Joe? É que tem assuntos que a gente só fala em retiro, tá? Né? Em retiro de casais, né? Mas quando a gente fala sobre intimidade, eu não estou aqui só para ficar falando de sexo. Nós vamos estar falando aqui sobre crente pode, crente não pode, né? Não é bem isso que eu quero falar. Mas, assim, quando a gente fala sobre intimidade... Eu gosto de buscar sempre alguma ilustração para a gente entender. Deixa aberto aí. Provérbios capítulo de número 5, versículo 18. Vamos ler primeiro a palavra do Senhor. Provérbios capítulo de número 5, versículo de número 18. E versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraídos perpetualmente. Oh, glória a Deus. Falar sobre intimidade é sempre muito bom, né? Mas às vezes constrangedor, né? E às vezes um pouco desafiador. Mas eu queria falar a respeito disso, vou trazer rapidinho uma ilustração para começar a falar sobre intimidade. Quando me foi feito o convite para trazer uma palavra para vocês, né, apesar daquele temor e o nervosismo, eu disse sim. Amém, pastor, estarei lá para abençoar a igreja. Talvez se a pastora Keila tivesse ligado para a Mayumi, nem falado para a minha esposa, olha, você vai trazer uma palavra, ela talvez ficaria mais receosa, né? Porque para mim estar com o microfone aqui nas mãos e subir aqui no púlpito e pregar a palavra para vocês, todo domingo lá em Toyota, eu estou na direção do culto, prego juntamente com o pastor Cid. Então eu tenho uma intimidade maior que a minha esposa, né, com o microfone e com o púlpito e com pessoas. Afinal de contas, todos os domingos eu lido com pessoas. Estou falando no microfone, pregando a palavra, dirigindo o culto. Então, para mim aceitar esse desafio foi mais fácil, porque eu tenho intimidade com o lugar, com o microfone. Agora, já minha esposa, ela não tem intimidade com o púlpito e nem com o microfone, e muito menos na frente de um monte de pessoa falando no microfone.
Então, se tivesse feito a pergunta ou o pedido para ela, provavelmente ela falava, não, por favor, não, eu não, né? Mas a falta de intimidade faz com que você não aceite desafios, faz com que você fuja de algumas coisas. Já está entendendo o que eu quero falar, né? A falta de intimidade, muitas das vezes, vai fazer com que você perca muitos privilégios. A falta de intimidade faz com que você se distancie do lugar que é para você estar. E isso tem acontecido com muitos casais aqui no Japão. A falta de intimidade. Mora junto, dorme junto, mas não tem mais intimidade. E aí, né, as coisas querem... será que... Bom, todo mundo já casou, já sabe. As coisas não se resolvem ali 5 minutos antes de ir para a cama. As coisas não se resolvem ali, no momento ali, H de deitar e o casal ter a sua intimidade. Não é ali. É no dia a dia. E o dia a dia fala muito sobre intimidade. Agora, o problema de trabalhar muito, eu acabei de falar sobre finanças, né? Um dos problemas de você trabalhar muito, de cuidar de filhos, de estar sempre naquela correria e esquecer a família, esquecer a esposa, esquecer o marido, faz com que você vá perdendo a intimidade, continua casado, dorme junto, dá uma bênção, dá glória a Deus, aleluia, mas vai perdendo a intimidade. E aí vai perdendo a alegria. Nós lemos um texto tão lindo que fala a respeito de um casal que sabe o que é intimidade, que busca intimidade e se alegra no fato dessa intimidade estar sempre com um jardim florido. Irmãos, o sexo é algo fundamental para o casal. É bênção de Deus. Claro, quando você estava namorando, era pecado, né? Fornicação é pecado, é abominação aos olhos de Deus, mas depois que você casa, irmão e irmã, né, é bênção de Deus. Glória a Deus. Alguém pode dar glória aí? Gente, é bênção. A intimidade do casal é um presente de Deus. É quando você está no jardim e aí você pode ler esse texto e falar, alegrar com a mulher da tua mocidade. É aquela esposa que está sempre te aguardando para aquele momento onde vocês vão desfrutar da bênção de Deus. É um presente que Deus reservou para o casamento. Não é para... Né, tudo aquilo que eu falo, eu passo curso para noivos também. E eu falo, tanto que você aguenta, irmão, aguenta firme, irmão. Fala para os noivos, fala para os jovens, aguenta. Porque depois você vai ter a vida toda. Né? A vida toda. Né? Nem posso falar muita coisa aqui, esposa? Ela morre de vergonha, né? Eu sou meio sem vergonha para isso, que eu falo, né? Irmãos, casamento, né? É claro, não estou falando que casamento é só sexo, né? Há pregadores que falam aí, né? Pessoal que casa, acha que vai ficar o dia inteiro fazendo sexo, né? Mentira, né? Então, mas não pode deixar acabar. Não pode deixar que o dia a dia e a correria faça com que você perca a intimidade e aquele desejo de namorar. Eu sempre tive no meu coração o seguinte, Deus não me deu uma namorada para casar. Deus me deu uma esposa para namorar. Então, irmãos, eu sempre tive isso no meu coração. De sempre fazer um agrado, de dar um presente, né? de ser carinhoso, de ser romântico. Né? Não é, no namoro, irmão, você tem que abrir os olhos, né? Você já está casado? Já foi, né? Tá? Já foi, né? Mas agora casado, agora que tem que dar presentinho. É agora que tem que fazer massagem, né? É agora que tem que levar café na cama. É depois de casado que se namora. E isso, irmãos, a gente para de cultivar. Achando que casou, está tudo resolvido. Mentira! O diabo tem trabalhado em muitas famílias, fazendo com que o casal pense que agora casei, está tudo resolvido. É mentira! O casamento é algo que todos os dias deve ser semeado no coração do cônjuge. E com boas palavras. Seja cavaleiro, não cavalo, né? Cavaleiro. Deus nos chama para ser ovelha, né? Ovelha, né? Cavalo, né? Então... é você saber lidar com o cônjuge. Então, irmãos, isso é intimidade. É intimidade no dia a dia. Quando pede uma água, né? A gente vai falar, minha esposa vive pedindo água, pega aquilo. Gente, pega o copo com água.
Não custa nada. Se fosse o teu chefe na fábrica, você faria, amém? E não é ele que vai dormir com você, graças a Deus. É o teu cônjuge. Então trata bem o seu cônjuge. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sabe, eu recebi um telefonema esses dias de um rapaz, de um casal, que eu estou cuidando deles, e o rapaz ligou para mim e falou assim: olha, pastor, sem chance. Minha esposa não quer ler a Bíblia, minha esposa não quer oração, não quer oração comigo e tal. E começou a reclamar. E eu ouvi aquela mensagem, mandei um áudio para ele e falei assim: olha, não é porque a tua esposa não ora, não é porque a tua esposa não lê a Bíblia, que você vai perder a tua admiração por ela. Para um pouquinho de criticar e começa a orar com ela, ou orar por ela. Né? Às vezes a gente começa a olhar para tantos problemas, tantas coisas que a gente acaba trazendo intrigas, e a gente para de admirar o nosso cônjuge. Né? E eu trouxe aqui uma palavra, espero que dê tempo para falar, meu Deus do céu, né? Espero que dê tempo. Né? O que acontece com os problemas é que a gente para de admirar o nosso cônjuge. E esse é um grande problema nos dias de hoje. Porque você foi feito uma pessoa com coração, graças a Deus, amém? Você tem um coração aí, né? Que ferve, né? E deveria ferver pelo seu cônjuge. O texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, ele fala assim, olha, Paulo fala, por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria esposa, mulher. E cada mulher tem o seu próprio marido. Por causa de quê? Por causa da prostituição. Se você não admirar a tua esposa, você vai admirar outras mulheres. Se você não admirar o teu marido, você vai admirar outros homens. Então, irmãos, comece a olhar para a pessoa que Deus colocou do teu lado para ser bênção, manancial. E desfrute da pessoa que Deus colocou para estar com você. Então, para de reclamar, para de olhar para os defeitos e comece a admirar. Começa a ser volta a ser romântico, né? E começa a agradar o seu cônjuge. Isso é muito importante para que os corações saiam de casa para o trabalho cheio de amor. Porque se você critica o teu cônjuge em casa, lá na fábrica tem gente que elogia. E isso é um grande problema nos dias de hoje, que tem causado muitos problemas, levando muitas famílias, muitos casais até mesmo o divórcio, ao adultério. Então é hora de você começar a tomar cuidado, porque Provérbios 27:7 fala assim, a alma farta pisa favos de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Forte. Porque a alma farta pisa favos de mel. Você está cheio de amor. Você não está nem aí com as mensagens, com pessoas que passam. Não, você ama o seu cônjuge, respeita o seu cônjuge, está sempre cheio de amor. E agora, aquela alma faminta, todo amargo é doce. Já tentei resolver muitos casos, né, de pessoas que acabam adulterando, separando, e às vezes você pensa assim, uau, por que esse camarada trocou aquela esposa, que é uma esposa bonita, por uma esposa que nem é bonita? Ou o marido troca o marido, bem presença, bonitão, troca por um outro que não é bonito. Por que será? Né? Então, não estou aqui fazendo apologia ao adultério, não estou dizendo que a culpa é do, né? Eu estou querendo dizer que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o diabo, ele não faz zangueô, ele não está cansado, ele não dorme, ele está ali, né, buscando quem possa devorar como um leão. Então, nós precisamos estar sempre com nossas antenas ligadas, entendendo que, né, por causa da prostituição, então cada homem tem a sua própria esposa. Admire a sua própria esposa. Amém, maridos? Né? Chegue para a sua própria esposa e diga o quanto você a ama. Vamos fazer isso agora, bolinha com bolinha, rapidinho, homem, primeiro homem, tá? Olha para a tua esposa aí, começa a dizer aí, fala algumas palavras de bênção, fala o quanto você admira, o que ela faz que você gosta, né? Então começa a admirar ela, diga que ela é uma esposa, é mulher de Deus na tua vida. Amém? Isso é importante vocês fazerem sempre em casa, bolinha com bolinha, amém? Ok, agora a vez das mulheres. Olha para o marido, olha para ele, admire ele, é o marido que Deus te deu.
Deus não dá furiô, Deus não libera furiô, né, na sua linha de produção, irmãos. Deus dá o melhor. Amém? Admire aí o seu marido. Esse é o marido que Deus te deu para que você casasse com ele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá ainda, primeira carta aos Coríntios, onde nós estamos. Jesus, tinha tanta coisa para falar. Até meia-noite, não é, Diogo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem bastante coisa aqui para falar, vamos ver aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Aleluia. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Olha só que interessante. Eu já vi muitos casal, né, que falam, bom, agora nós não vamos ter relacionamento, né, relação sexual, aliás, né, porque nós estamos em jejum, ou é outro que fala que vai ter que viajar. Irmãos, o texto é bem claro. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Os dois têm que estar de acordo, né? Então, esposa ou marido vai conversar, vai fazer uma viagem que dura muito tempo, conversa e seja franco. Fala, não dá. Quanto tempo você vai ficar no Brasil? Muitos casais já foram desfeitos por causa desse tipo de problema, né? Então, ele fala aí, olha, primeiro, consentimento mútuo. Segundo, por algum tempo, um pouco de tempo, né? Então, tem um tempo, tem um limite ali. E ele fala, olha, por algum tempo, e para quê? Olha o motivo. Para vos aplicardes ao jejum e à oração. O motivo é espiritual e é para te aproximar com Deus. Então, eu sei que às vezes tem que resolver problemas em outras cidades, ou até mesmo no Brasil. Mas olha, o texto está bem claro. É para se dedicar ao jejum e oração. Fora isso, toma muito cuidado. Porque o texto ele fala aí, olha, e depois ajuntai-vos outra vez. Por quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Então, o casal tem que estar sempre tendo as suas intimidades. Casal tem que estar sempre investindo em vocês mesmos, tendo seus momentos a dois. Eu sei que tem filhos, eu sei que moramos em casa de papel, com parede de papel, que é só misericórdia, né? Se você é alguém que infelizmente mora em lugar assim, né? Liga o som alto, não sei. É meio difícil, né, a sonoplastia aqui, né? Coloca um som lá bem alto, lá, não sei o que você tem que fazer, mas não pode se privar. O marido tem o seu corpo, né, para a esposa, e a esposa tem o seu corpo para o marido. E não pode, né, se privar, a não ser por consentimento mútuo e por pouco tempo. Certa vez me perguntaram, Will, mas quanto é esse tempo? Deixa eu contar outra história, né? Geralmente ninguém lembra dos versículos, pastor. Todo mundo lembra da história, né? Mas deixa eu te contar uma história. Me perguntaram, mas quanto que é esse tempo, Will? Quanto que é o tempo que o casal dá para ficar sem ter relacionamento sexual? E eu falei, certa vez existiam dois homens. E eles eram pescador, João e Pedro. Pedro e João eram pescadores e eles iam para o alto mar. Eles iam pescar. E como você sabe, quem é pescador sabe, eles não vão pescar ali no raso. Eles iam para o alto mar. E eles demoravam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, às vezes, em alto mar. Até que um dia, Pedro e João estão lá em alto mar, e um olha para o outro e fala assim, o Pedro olha para João e fala, João, rapaz, você não sente saudade da tua esposa, João? E João fala assim, rapaz, eu sinto muita saudade da minha esposa. E ele fala assim, mas aí, como é que você faz? Qual que é a hora? Como é que você sabe a hora que tem que voltar para você ver a tua esposa? Ele fala, simples, Pedro. Qual que é? Quando eu começo a te achar bonito. Quando eu começo a te achar bonito, tá na hora de voltar para minha casa, que eu tô com saudade da minha esposa. Gente, por isso que é brincadeira, tá? Não vai pro orço não, né? Gente, qual que é a hora? Homem, mulher, vocês sabem. O organismo, vocês sabem quando vocês precisam ter aquela conversa e falar, olha, nós precisamos melhorar. Nós precisamos voltar como é que fala? A investir na nossa intimidade, a se amar mais, pegar na mão, dizer palavras, né? Seja mais romântico.
Seja simpático, seja aquele que conquistou. É simples, né? Seja o mesmo que conquistou, seja a mesma que conquistou, né? E desfrute, né? Se deleite com a mulher da tua mocidade. É importante isso, porque se vocês não investirem no relacionamento conjugal, se vocês não tiverem momentos a dois, investirem, né? Depois que João começa a achar o Pedro bonito, já é tarde, né? Misericórdia, né? Eu dei o exemplo de um homem, mas o que acontece você sabe, né? Homem, né? Você sabe, porque o diabo, ele está trabalhando. Vim conversando com a minha esposa, ela estava conversando com a avó dela, com a mãe dela lá no Brasil. E a minha sogra falou, e o Will, né? Aí a Maria me falou assim, ele está estudando aqui, né? Estava no caminho daqui, estava estudando. E aí no meio da conversa eu falei para minha esposa assim, o Mário era namorada da Pitty? E aí ela perguntou para a mãe dela lá no Brasil, né? Não, é que ele está perguntando se o Mario é casado com a princesinha lá no Super Mario, né? É casada com a Peach, né? E eu falei para ela, nossa, a mãe deve ficar pensando, o que ele está estudando para pregar, né? E aí eu fui explicar para minha esposa. Falei, olha, é porque olha como o diabo trabalha. Você vê esses filmes românticos, né, de romance, Titanic, por exemplo. Geralmente os filmes é assim, olha, a atriz principal é a mais bonita, é a mais sensual, é para chamar a atenção dos homens. É aquela que vai atrair a atenção dos homens. Mas os homens, né, o ator principal, nem sempre é o mais bonito. Às vezes é, né? A maioria das vezes é até, né? Mas o que chama a atenção dos homens, do ator, é que aquele, né, por exemplo, Titanic, que ele é um amante, mas ele dá a vida por ela. Ele está disposto a guerrear com tudo e com todos para proteger ela. Então ele vai, estende a mão, ele protege. Não, você é minha, eu vou lutar por você. E é mais ou menos assim que o diabo trabalha. Né? Para tentar os homens, vai lá, coloca uma mulher bonita, mas para tentar as mulheres, coloca o cara, aquele camarada, que às vezes não é tão lá aquela coisa, mas ele é o que protege, é aquele que trata bem. E aí entra o Mário, né? Falei, a Pitty é tão bonitinha, né? E o Mário é o gordinho lá de bigodinho, né? E geralmente é assim. É a mulher bonita, sensual, e o homem, que é o que luta, é o que guerreia, é o que vai lá para conquistar, né? A Pitty, no caso, né? E aí no finalzinho ele salva ela, ele ganha o beijinho da princesa. É mais ou menos assim, irmãos. Toma muito cuidado, né? Mulher, toma bastante cuidado, né? Com os homens que às vezes aparecem na fábrica, na rua, em todos os lugares, aquele simpático, aquele que ajuda, aquele que te dá a vida por você, né? Toma bastante cuidado. Homem também, bastante cuidado com aquilo que você vê. O diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa devorar. Amém? Então, vamos colocar de pé. Eu quero te deixar algo rapidinho nesse dia, né? Casamento é algo sério. Irmãos, hoje nós temos uma dificuldade tão grande com compromisso com a igreja. Ninguém quer compromisso com Deus mais. São poucos os que chegam diante do Senhor e falam, Senhor, eu quero dedicar a minha vida para Ti. Assim também juntamente com o esfriamento espiritual, está acontecendo com o esfriamento conjugal. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele compara, né, o relacionamento, né, com Deus, Jesus e a igreja, com o marido e mulher. E da mesma forma que está em falta o compromisso com Deus, está também em falta o compromisso com o cônjuge. Eu quero te dizer algo. Eu sempre tive comigo assim. Eu não quero ser um simples crente. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero experimentar o melhor de Deus. Eu não quero simplesmente me batizar e falar, agora sou salvo, e agora eu vou me sentar no banco. Não, eu quero desfrutar o melhor de Deus. O que Deus tem para mim? Eu quero então. E casamento é a mesma coisa. Você não casou para dizer para os seus pais, agora eu casei. Você casou para desfrutar o melhor do casamento. Para pensar um pouquinho o que o casamento te proporciona. É isso que Deus tem para você. Viver o melhor dentro do teu relacionamento. Então não é simplesmente dizer, olha, estou casado há 20 anos. Estou casado há 30 anos. Não. Seja casado há 20, 30 anos, mas seja bem casado há 20 a 30 anos. Desfrute, deleite com a mulher da tua mocidade. Não deixe que nada venha substituir o carinho do teu cônjuge. Nada substitua, a apreciação do seu cônjuge.
A pessoa, por causa da prostituição, cada marido tem a sua própria mulher. Para não cair em adultério, Deus te deu a sua própria mulher. Para você admirar ela, para você cuidar dela, para você, né, fazer carinho, admirar. É ela que você tem que admirar. E mulher também, por causa da prostituição, cada mulher tem o seu próprio marido, para você honrar, para você cuidar. Não é vergonhoso, né? Hoje, né, nos dias de hoje, né, direitos iguais e tudo, né? Não é vergonhoso dizer, olha, eu fiz a comida para o meu marido, servi o prato para o meu marido. Honre o teu marido também, com palavras, com atitude, e tenha uma família abençoada, amém? Então invista no seu relacionamento, porque se você investir, se o teu relacionamento é um casamento bem sucedido, firmado na rocha, na palavra de Deus, pode bater os ventos, pode vir a tempestade, mas a casa vai permanecer firme, porque está firmado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, amém? Então, quem é esse sábio que tem a casa edificada? Aquele que ouve, glória a Deus, porque você veio ouvir a palavra, mas é o que pratica também. Não é só o que ouve, mas que pratica. O que você vai fazer na tua casa hoje vai fazer a diferença. Se você chegar na tua casa, alguns já vai correr para a cama, vai mandar os filhos para o vovô e para a vovó, glória a Deus, né? Deixa com o vovô, deixa com vovó, né? Vai passear, glória a Deus. Mas também falamos sobre finanças, né? Senta, o que precisa melhorar? O que precisa resolver? Resolve. Bolinha com bolinha, olho no olho, conversa. Não tenha medo. Deixa eu explicar uma coisa. Aprenda a ouvir também. Tem muito casal que tem medo de falar, muito, né, cônjuge que tem medo de falar, vamos conversar, com medo do outro, né, recusar, se irar, né, aquele medo de reprovação. Né? Primeiro, tem que ser corajoso para falar, mas também a pessoa tem que saber ouvir. E conversem, resolvam e tenham um casamento abençoado em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, feche os seus olhos, pega na mão do seu cônjuge.